Comentário com óleos nazarenos, terceiro domingo do tempo da Páscoa. O que estavam conversando pelo caminho? Querido amigo, amiga da família Safa, uma saudação especial a todos os que se vinculam e nos acompanham nesta reflexão de domingo. Estamos felizes em poder compartilhar um comentário com óleos nazarenos neste terceiro domingo do tempo da Páscoa. Vamos ouvir a palavra de Deus do Evangelho de São Lucas. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém ouviu." Então Jesus lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e lhes distribuía. Nisto os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um deles disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. Estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Realizar o projeto de Deus. A liturgia deste terceiro domingo do tempo da Páscoa recorda-nos que a comunidade cristã tem por missão testemunhar e concretizar o projeto libertador de Jesus, que Jesus iniciou, e que Jesus, vivo e ressuscitado, acompanhará sempre a sua igreja em missão, vivificando-a com a sua presença e orientando-a com a sua palavra. Não ardia o nosso coração quando ele nos falava das Escrituras? Os 2 homens contam a história do mestre cuja proposta os seduziu. Mas a versão que contam termina no túmulo.
falta na sua descrição a fé no Senhor ressuscitado, ainda que reconheçam a tradição do túmulo vazio. É na escuta e na partilha da palavra que o plano salvador de Deus ganha sentido. Só através da palavra de Deus, explicada, meditada e acolhida, nós cristãos podemos perceber que o amor até as últimas consequências e o dom da vida não são um fracasso, mas geram vida nova e definitiva. Testemunho na família de Nazaré. Temos o testemunho da comunidade cristã sobre Jesus, o Messias, enviado ao mundo para cumprir o plano de Deus. Isto é, para libertar os homens e para instaurar um reino de justiça, de abundância, de paz. Tudo isso Jesus iniciou junto com José e Maria em Nazaré. A vitória de Jesus sobre a morte e a sua exaltação atestam que ele é esse Messias, enviado por Deus como a proposta de salvação para os homens. Hoje, os cristãos devem ser as testemunhas disto diante de todo o mundo. Passamos um momento de oração. Senhor Jesus, a tua forma de agir revela quem tu és, e a tua forma de ser nos diz quem é Deus. Nós te bendizemos, Jesus, Filho de Deus, porque ainda hoje queres, pela ação do teu Espírito, que nós sejamos presença salvífica entre as pessoas com quem convivemos. Tu és verdadeiramente aquele que deve vir, és aquele de quem precisamos, aquele que realiza e supera todas as nossas esperanças e aquele que nos ensina, com a sua missão, como construir o reino de Deus que nós esperamos desde agora. Amém. Deus nos abençoe, nos proteja e nos acompanhe durante esta semana do tempo da Páscoa. Que Jesus, Maria e José, a Sagrada Família de Nazaré, oriente nosso caminhar. Muito obrigado por compartilhar este momento conosco.